Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 67. O pastor Hernandes está fazendo a exposição da carta de Paulo aos Romanos, e eu estou fazendo aqui a exposição do livro dos Salmos. Claro que a exposição de Romanos é muito mais fácil, né? Muito melhor e tal. Mas a parte mais dura fica para mim. E é um prazer muito grande. Agora, vocês ficam longe pra caramba daqui, né? O pessoal dessa banda aqui, vem mais pro meio aqui, ó, pra gente ficar mais próximo. Porque eu ando muito aqui aí eu fico dando trabalho para a nossa câmera aqui. Aqui embaixo é mais frio, é maravilhoso aqui embaixo. Salmo de número 67. Esse é um salmo que eu intitulei aqui Canção da Igreja Missionária. Um comentarista do passado, um puritano, ele diz que este salmo, ele é o hino oficial do missionário. Mas eu vou argumentar porque que eu coloquei aqui Canção da Igreja Missionária. Porque eu entendo que esse salmo, ele não é um salmo individual, mas um salmo coletivo. Ele foi composto para expressar o sentimento coletivo da igreja e do povo de Israel. Vamos ler juntos? Vamos lá? Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos, ou os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Você quer ser abençoado por Deus? Quem quer, levanta a mão. Acho que nem o diabo, né, fugiria dessa pergunta. Mas a grande pergunta é, para que você quer ser abençoado? Hein? Veja bem, você diz que quer ser. Né? Você diz que quer ser. Agora, qual é o seu propósito em ser uma pessoa abençoada por Deus? Salvação. Responda, gente, por favor. Você quer ser abençoado por Deus para quê? Não quer nada. Você quer ser abençoado porque você quer ser abençoado mesmo. Primeira coisa que você, quando fica muito abençoado, você some da igreja. Você começa a achar que você é o cara. Para que você quer ser abençoado? Essa é a grande pergunta, é o grande desafio. Paulo diz que nós fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos espirituais. E por que Deus? Qual é a intenção de Deus em nos abençoar? O que você acha? Hein? Para abençoar os outros. Gostei da mantinha aí também. Vamos dar ideia. Não, é o frio. Vamos fazer como os ônibus da Penha. Tem aquele manto aqui de baixo para botar do sujeito cobrir, né? Esse salmo vai nos ensinar uma lição muito simples. Por isso que ele é chamado a canção da igreja missionária.
O salmista está dizendo, Senhor, nos abençoe para que nós possamos o quê? Abençoar o quê? Os outros. Nós queremos ser abençoados para que nós sejamos o quê? Bênçãos. É só isso que o Salmo está falando. A gente podia até ir lá para baixo tomar café agora, mas eu vou ter que argumentar com você à luz do texto. Veja que ele não está falando abençoa-me. Ele diz, seja Deus gracioso para quem? Para conosco e nos abençoe. Porque tem gente que só ele quer ser abençoado. Mas aqui, ele está colocando-se aqui como igreja, como povo de Israel, como a nação de Israel. Senhor, por favor, nos abençoe. Nos abençoe. Vamos abrir a Bíblia lá, em Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Aquilo que se chama de bênção araônica. E ele vai usar justamente, no início desse salmo, essa promessa de Deus, ou essa bênção de Deus. Números, capítulo 6, 22 em diante. Disse o Senhor a Moisés, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis. Vamos ler juntos? 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, Deus pôs o seu nome sobre nós. Se você observar bem, aqui é uma tríplice repetição. O Senhor, o Senhor, o Senhor. Com a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. A Trindade. E veja que essa bênção aqui é uma bênção o quê? Coletiva. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E aqui, meus amados irmãos, a gente precisa entender, porque esse salmo está falando de missões, e esse salmo está falando que todo crente é um missionário de Deus. E todos nós somos abençoados para que nós sejamos abençoadores. E esse salmo, profeticamente, esse salmo 67, ele já está projetando profeticamente para a igreja no Novo Testamento, quando as barreiras religiosas seriam derrubadas por Cristo, assim como ele derrubou as paredes do templo, e o novo Israel de Deus será composto por gente de todas as tribos, línguas e nações. Seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o rosto. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Versos de 1 a 3. Vamos ler juntos? Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui nós temos, irmãos, a aliança de Deus com Abraão, que significaria uma aliança, uma expressão da aliança da graça de Deus. Eu vou te dar um nome, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência. Eu vou abençoar vocês, para que vocês possam abençoar outros. E aqui ele vai dizendo, em ti serão benditas
Quantas? Todas as famílias da terra. E quando ele usa as famílias aqui, ele não está falando de marido, mulher, ele está falando de todas as tribos, povos e nações. Por isso que Jesus Cristo diz claramente lá, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Veja, irmãos, que esse texto aqui está mostrando que no Antigo Testamento, o ministério de Israel, como nação, era ser a nação de Deus, o povo separado de Deus, o povo escolhido de Deus, para que outras nações fossem o quê? Abençoadas. E como é que as nações elas são abençoadas? Através do testemunho da igreja, através da evangelização. E quando as pessoas elas são evangelizadas, elas se convertem e passam a adorar a Deus. E o John Piper diz claramente, ele usa esse salmo, explora esse salmo, a teologia dele do prazer em Deus, que ele diz que o grande projeto missionário da igreja é fazer adoradores do Deus vivo. Nós pregamos o Evangelho para que as pessoas sejam transformadas em adoradores de Deus, para que todas as nações louvem o nome do Senhor. Agora, vamos para o fim. Começamos com Gênesis, vamos para Apocalipse 5, vamos lá. Apocalipse capítulo 5. Versículo 7. Versículo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Vamos ler juntos? 9 e 10. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então preste atenção. Jesus manda a gente ir fazer discípulo de todas as nações. Ele manda a gente fazer isso porque lá no céu vai ter gente comprada pelo sangue do Cordeiro, gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós somos enviados para, de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, pregar o Evangelho para aquelas pessoas que já foram redimidas por Jesus Cristo na cruz. O que nós vamos fazer simplesmente é a colheita. Colheita. Nós vamos colher os frutos, como diz Isaías, do penoso trabalho de sua alma. Evangelizar é conquistar para o Cordeiro aqueles que foram comprados por ele na cruz do Calvário. Então, irmãos, preste atenção. Você e eu, como crente, nós aqui em Pinheiros como igreja, nós temos que ter uma visão missionária de mundo. De mundo. Porque o fim do mundo era aqui, quando o Simon veio para cá. Aqui era o fim do mundo. O fim do mundo para a gente pode ser o Japão, a China, a Nova Zelândia, mas a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu não trouxe aqui estatísticas missionárias, porque o que eu quero simplesmente que você saia daqui hoje sabendo que nós, como igreja, nós somos uma comunidade de missionários. Você é um missionário de Deus, eu sou um missionário de Deus. E nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Esse modelo que você foi formatado de vir para a igreja,
assistir culto no domingo. Aí quando você voltar hoje, você esquece, só no outro domingo você lembra que você é crente. E você não tem essa consciência de missão, de que você, onde você estiver, no posto de gasolina, no trabalho, na escola, você tem a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Se você não for um ganhador de alma, você não está entendendo o que é ser um missionário de Jesus. Vamos abrir um texto aqui, irmãos. Vou fugir um pouquinho aqui, mas eu gosto demais desse texto. João capítulo 4. João capítulo 4. A conversa de Jesus com aquela mulher. Versículo 29 e 30. João 4, 29 e 30. Jesus está falando de ceifa, de ceifeiros. Então nós precisamos quebrar um paradigma aqui do que é ser crente. Nós somos crentes porque assim, nós somos membros da igreja, vamos para a igreja, assistimos o culto. E parece que o nosso compromisso com Deus é só no domingo. Você vem aí, traz seus filhos, aprende Bíblia, você volta para casa. Durante a semana você não lê, uma hora você não lê Bíblia com seus filhos, você não faz culto doméstico, você não... nada. Às vezes você acha que o compromisso religioso é de domingo. Presta atenção que o mundo está cansado. E esse texto aqui vai nos ensinar algo precioso. Versículo 29 e 30, o que é que diz aí? Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Isso é muito interessante. Agora veja lá, no versículo 41 e 42, diz assim: muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam para a mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o quê? O Salvador do mundo. Esse texto nos traz uma lição muito preciosa aqui, que o que vai impactar o mundo é ver vida sendo o quê? Transformada pelo Evangelho. Discurso reformado, confessionalidade sem vida transformada, não vale o quê? Nada. E o mundo não quer ver isso, não, irmãos. As pessoas querem ver transformação. Essa mulher, ela tinha quantos? Já tinha tido 5 maridos. Essa mulher tinha uma disfunção sexual. Gostava de homem casado. Tarada sexualmente. É isso aí. Que a Bíblia não fala, mas traz para hoje, você vai ver. Essa mulher tinha um desequilíbrio sexual. Não podia ver um homem casado. Não sei se foi trauma da infância. Freud explica. Só que ela se encontra com Jesus. E diz o texto que foi necessário Jesus chegar ali. E Jesus tem um diálogo com essa mulher e explica para ela. E essa mulher se converte. Por que que o Evangelho está morrendo na Europa? Porque não tem mais transformação de vida, não tem testemunho. Não tem testemunho. E o pessoal não quer ver mais discurso. Há muitos discursos religiosos, há muitos discursos, né, emblemáticos. Uma das coisas que me impressionou, aqui, houve um culto um dia aqui, promovido por esse movimento, esse ministério nosso aqui, chamado Resgate, que trabalha lá na Cracolândia. E o pastor, que hoje ele é o pastor que toma conta do centro de recuperação, ele foi um ex-drogado, ele conta a história dele. E o que Cristo fez na vida dele. E eu fiquei impactado porque o testemunho que foi dado aqui, né? Aí você diz: ah, pastor, mas eu sou crente desde pequeno, nunca fumei, nunca cheirei. Não tem problema, mas tem que ter transformação na sua vida. Tem que ter alguma coisa de nova criatura na sua vida. Não basta discurso. Então, irmãos, esse texto vai nos ensinar. E aí eu quero
me focar aqui no texto agora, porque para mim, esse texto, ele é uma canção da igreja missionária. Ele não tem aqui um autor, mas veja na introdução, ao mestre de canto para instrumentos de cordas. Ele foi composto esse salmo e foi colocado na mão do mestre, né, da regente lá do coral, da congregação, para que este salmo fosse ensinado à congregação e para que a congregação cantasse esse salmo. E ele começa dizendo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Bênção anaônica. Versículo 2. Qual é a finalidade disso? Para que ele quer que Deus nos abençoe? O que diz o versículo 2? Para que se conheça o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então presta atenção, que aqui nós temos a finalidade. Para que eu quero que Deus me abençoe? Para eu fazer um depósito de bênção lá em casa? Para eu mostrar para as pessoas, né, o meu acervo de bênçãos espirituais? Não, ele vai dizer aqui, primeiro, para que se conheça na terra o teu caminho. E quem é o caminho, irmãos? Quem é o caminho? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. Jesus é a porta. Se alguém entrar por Ele, entrará e sairá e encontrará o quê? Pastagem, satisfação, liberdade, salvação em Cristo. O caminho aqui pode ser também o caminho no sentido dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. E aí você vai para o Evangelho de João e você vai descobrir que a vontade de Deus é que nós conheçamos a Cristo. Vida eterna é conhecer a Cristo e a Deus que o enviou. Aí você vai descobrir que o grande propósito é, nós queremos ser abençoados para que nós possamos abençoar as outras nações com o evangelho da salvação. A maior bênção que uma nação pode receber, a maior bênção que uma pessoa pode receber é conhecer o caminho de Deus, é andar no caminho de Deus. Mas eu acho que nesse texto uma coisa muito interessante, que ele vai usar 3 atributos de Deus. No versículo 1, ele diz, seja Deus o quê? Gracioso. A palavra gracioso pode ser traduzido por misericordioso, é a mesma palavra no hebraico. E ele vai colocar aqui que toda a origem das bênçãos se fundamentam onde? Na graça de Deus. A eleição é incondicional, a salvação é incondicional. Pela graça sois salvos. Vamos pegar o Evangelho de João, capítulo 1, só para a gente entender isso aqui. João 1,16. João 1,16 a 18, vamos lá? Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Veja que João está explicando para nós aqui que a graça, a plenitude da graça, a graça superabundante nos veio através de Jesus Cristo. E como é que a gente tem acesso? Conhecendo a Jesus. E quem é que revela esse Deus de toda a graça, da graça superabundante? É Jesus. O segundo atributo que ele vai usar aqui é no versículo 4, veja lá. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade.
texto está nos ensinando um segundo atributo. Deus é gracioso, mas Deus também é justo. Ele é o juiz de toda a terra. Ele reina sobre todas as nações e Ele vai julgar todas as gentes com equidade. Equidade. Irmãos, uma das grandes necessidades do mundo, né? A gente sempre ouve isso, essa necessidade de justiça. Jesus Cristo diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque nós vivemos num mundo injusto. Nós vemos um mundo onde a justiça ela é destruída, ela é roubada, ela é distorcida. Principalmente na relação e no governo das pessoas. E a grande bênção desse texto é que o Evangelho vem trazer a justiça de Deus em Cristo Jesus para nos salvar. Vai nos trazer a justificação pela fé, mas vai nos transformar também de tal maneira em pessoas que irão promover a justiça de Deus. E um dos atributos do Messias é que Ele é o Deus de toda justiça. Mas no versículo 4, alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra o que? As nações. Graça, justiça e poder soberano. O nosso Deus, Ele é onipotente. E a sua onipotência, ela é exercida de forma plena, de forma soberana. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. E aqui nesse texto, irmãos, está bastante claro que Ele guia todas as nações. Não são algumas nações. Todos os povos, todas as gentes estão sob o controle, sob a orientação e sob a direção de Deus. Às vezes isso, do ponto de vista prático, do ponto de vista circunstancial, do ponto de vista histórico, você não compreende muito, você não entende muito. Mas um dia nós iremos compreender isso de forma plena. Mas eu creio que o que está aqui é verdade. E aqui, o propósito de Deus é nos usar para que nós possamos abençoar. E essa bênção, ela tem 4 pontos. Né? Primeiro, para que se conheça na terra o teu caminho. Versículo 3. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos o quê? Todos. Presta atenção. Deus quer nos usar para que o nome de Jesus seja conhecido, esse Jesus gracioso, esse Jesus justo, esse Jesus poderoso. Mas Ele quer nos usar para que as pessoas sejam transformadas em verdadeiros o quê? Adoradores. É isso que Jesus Cristo disse para aquela mulher. Minha filha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aqui entra o nosso grande desafio missionário de nós pregarmos o Evangelho e levarmos o Evangelho mais longe que a gente puder. Essa semana eu estava no congresso aqui dos povos e línguas e eu conheci uma irmã nossa. Ela é libanesa, mas reside na Inglaterra. E alguns países muçulmanos não se consegue entrar com missionários mais hoje. Você pega a Arábia, não pode. Então, o que essa mulher, ela criou uma fundação, desenvolveu uns canais de televisão, e ela já comprou 2 ou 3 satélites, e ela coloca o satélite na órbita daquele país, e, pela graça de Deus, os lares são invadidos com os sinais desse satélite. E aí ela transmite os programas infantis, falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus. Ela é hoje uma das pessoas mais odiadas, né? Mas se o pessoal pudesse, matava essa mulher. Mas ela está lá fazendo esse trabalho. E ela tem uma proteção especial de Deus para continuar fazendo esse trabalho. E ela estava dando um testemunho aqui. Porque se o Senhor reina sobre as nações,
certo? Se o Senhor é o rei de todas as nações, se o Senhor quer nos abençoar para que todas as nações da terra louvem ao Senhor, Ele vai nos dar estratégia. Não vai ser um militar, ou como está acontecendo lá agora em Angola, mandando fechar todos os templos evangélicos. Esse tipo de reação, ao invés de prejudicar o crescimento da igreja, isso motiva o crescimento da igreja. Porque Deus vai levantar os mártires, Deus vai levantar aqueles missionários que irão dar a própria vida. E já dizia Tertuliano que o sangue dos mártires, ele é a semente da igreja. E essa história nós já ouvimos e vimos. Então, abençoa-nos, Deus. Verso 1. Versos de 2 a 7. Abençoa-nos, Deus, mas usa-nos. Abençoa-nos para que o Senhor nos use. Nos use para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Usa-nos, ó Deus, para que todos os povos louvem-te. Todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Terceiro lugar, no versículo 4. Usa-nos, ó Deus, para que o teu nome seja o quê? Apreciado. E o verso 4 vai dizer: alegrem-se e exultem as gentes. Por quê as pessoas vão se alegrar e se exultar? Porque o Deus delas é o juiz de toda a terra, que julga com justiça e também guia na terra as nações. Então Deus, ele é apreciado aqui como aquele que guia, que dirige, que tem o controle, as rédeas da história. Deus, ele é conhecido aqui como o justo juiz. O justo juiz. Vamos pegar o texto de Gênesis, capítulo 18, só para a gente entender. Gênesis capítulo 18, versículo 25. O que diz aí? Lê para mim, alguém, por favor. Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele é o juiz de toda a terra. J. Parker, comentando sobre o juiz, Deus como juiz, ele coloca algumas características do juiz, porque Deus, ele é o juiz de toda a terra. Então, primeiro, ele julga com justiça. Ele é competente para dar uma pena perfeita, uma sentença correta. Certo? Deus não toma o inocente como culpado, nem o culpado como o quê? Inocente. Ele dá a sentença, ele é competente. Mas ele não é competente somente para dar sentença. Ele é poderoso para o quê? Cumprir, executar a sentença. E ele mesmo faz isso o quê? Diretamente. Ele não chama um oficial de justiça para cumprir. Ele cumpre, ele julga, né, com justiça, ele dá a sentença, ele executa a sentença. Ele faz com que o direito seja estabelecido. Por isso que o salmista do Salmo 37, né, diz para nós entregarmos: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará sobressair a tua justiça, como o sol ao meio-dia. Então ele é um Deus justo. E, meus amados irmãos, tudo isso que está acontecendo no mundo pode descansar o seu coração, que está tudo debaixo da soberania de Deus. Usa-nos, Senhor, para que o teu nome seja conhecido, para que o Senhor seja louvado e adorado, para que o Senhor seja apreciado em seus atributos. Mas no versículo 7,
ele usa uma expressão, ele diz, repete, ele diz, abençoe-nos Deus e todos os confins da terra, o que? O temerão. Usa-nos para que outras pessoas possam o quê? Temer o teu nome. E o verbo temer aqui é reverenciar, é respeitar como aquele que existe, que é único e que é verdadeiro. E aí, meus amados irmãos, esse salmo traz essa lição preciosa para nós. Abençoa-nos, para que outros sejam o quê? Abençoados. Deus quer que eu e você, nós sejamos o quê? Benção. Ele diz para Abraão, sê tu uma benção. Significa que, através de mim, a bênção de Deus vai alcançar outras pessoas. Deus nos abençoa mais quando nós abençoamos mais os outros. Isso aqui é uma experiência maravilhosa, a gente pode experimentar aqui na Igreja de Pinheiros. Quanto mais a gente investe em missões, mais Deus o que? Nos abençoa. O pastor Lee, que é um grande missionário, ele foi preletor aqui domingo passado, ele pregou. Quem estava aqui domingo no culto das 11? O pastor Lee pregou aqui. E aí eu tive que pagar, tem que fazer o cerimonial, né? Tem que levar um homem para almoçar. Aí eu ia levar ele aqui no Jack's Lunch, mas o Zé Francisco, não, pastor, o senhor leva ele para um restaurante bom, vai gastar dinheiro com esses coreanos, tal. Aí eu levei no Cortez, quando veio a conta, R$600. Eu falei, ixi, mano, porque foi o coreano, foi o atendente do coreano, a mulher, fiquei triste, gastei 600 pau, dá para mandar para a África. Aí eu encontrei com ele lá no congresso, né? Aí ele não fala inglês, não fala português, igual eu, né? Não fala nada, só coreano e eu português, então é uma benção. Mas ele, quando me vê, me abraça e tal, depois falou assim, mandou o coreano falar para mim que ele tinha conseguido, eu tinha pedido a ele a doação de 10 templos de $10 mil para o sertão. Aí ele disse, olha, já consegui um com os meus amigos, $10 mil já está conseguido. Eu falei, então valeu a pena, 600 pau para $10 mil. Todo... E dá assim, com o coração apertado, aí Deus manda dar um tapa na cara da gente. É uma onda. Quanto mais a gente abençoa, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente distribui, mais Deus o quê? Manda, irmãos. Manda. Quero fazer um desafio para você no ano que vem. Você aí. Você vai decorar esse salmo. Domingo que vem vai ter a prova aqui, tá? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o seu caminho e entre as nações a tua salvação. Nós vamos decorar esse salmo, vai ser o nosso salmo para a gente ficar meditando nele, dizer, Senhor, abençoa-nos, Senhor. Não para que eu seja o cara mais abençoado, o cara mais rico, mais isso, não, para que eu possa abençoar mais. E aí, tem algumas lições que eu acho interessante, que o propósito de Deus, e aí é que Ele quer ser adorado por todas as tribos, línguas e nações. Por isso que Ele manda a gente fazer discípulo de todas as nações. Por isso que Ele já comprou gente de toda língua, tribo e nação. Por isso que um dos sinais da sua vinda é que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. E se nós trabalharmos com afinco, irmãos, nós podemos apressar a volta de Jesus. Porque com tecnologia agora, a gente pode entrar em tudo quanto é lugar. Eu escrevi umas coisas aqui, não sei se vocês concordam, mas vou falar. Primeiro, toda igreja é produto da atividade missionária de alguém. Então veja bem, se você passar no nosso memorial aqui, você vai descobrir que só existe a Igreja de Pinheiros porque alguns irmãos chamados de esforçadores cristãos, eles saíram lá da Campos Elíseos, na época, que era o bairro chique de São Paulo, da Rua Helvétia,
E eles vieram aqui para o sítio de Pinheiros, com folhetos, puxados em cima de uma carroça, para evangelizar aqui o nosso bairro. E hoje nós estamos aqui porque alguém fez um esforço, o quê? Missionário. Essa semana morreu o seu Vitor, está com o Senhor Jesus, e seu Vitor também foi usado por Deus. Só existe a igreja hoje do bairro de Santa Teresa, porque seu Vitor, uma vez, fez um voto para Deus. Eu estava chegando aqui na igreja, e ele disse, pastor Arival, queria conversar com o senhor, porque eu fiz um voto a Deus, e eu queria que o senhor me ajudasse a cumprir. Falei, meu irmão, eu já tenho tanto voto, só ainda mais voto. Mas vamos lá, o que é? Ele disse, não, eu estou com as prestações do meu terreno, da minha casa atrasados, eu queria que Deus me ajudasse, e eu fiz uma promessa, porque tem uma favela em frente à minha casa, onde eu moro. E aí, eu gostaria de abrir uma congregação lá, para evangelizar aquelas crianças. Eu falei, eu estou com o senhor até o pescoço, vamos lá. Mas aí, precisa levar para o conselho, né? Para começar a congregação, e eu fui lá, todo alegre, disse, meus irmãos, seu Vitor vai abrir, teve um sonho, fez um voto, e nós vamos começar essa congregação e tal. Aí, naquela época, né, hoje são os presbíteros mais crentes, um presbítero disse assim, pastor, qual é o custo-benefício dessa congregação? Eu falei, meu irmão, não sei não. Soma aí, divide uma alma, quanto é que custa, multiplica, bota a tabela price, eu sei lá. Qual é o custo-benefício? Vou plantar o evangelho, o custo-benefício. Aí outro irmão disse, pastor, olha, não quero ser do contra não, mas negócio de favela, isso não é para nós não. O presbiteriano só trabalha com classe média alta, é outro nível. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Falei, meus irmãos, põe na ata aí, por favor. Põe na ata, nós estamos salvos. Põe na ata. Autoriza a gente começar a congregação lá em 60 dias. Se não der nada, a gente fecha. Mas vamos ajudar o homem a cumprir o voto. E aí fomos, irmãos, 2 meses depois, nós estávamos com 70 crianças matriculadas na escola dominical. E o seu Vitor tinha um pontozinho assim na frente, a gente começou a usar. Depois foi. Hoje tem uma igreja lá. Tem uma igreja. Tem uma menina aqui, que veio de lá, fruto desse trabalho. Hoje ela é diretora do Mackenzie, lá no negócio de... Está chique pra caramba. Eu vi tudo assim, lá. Tomando... Ia por causa do café. Muito não tinha o que comer em casa. Você não sabe o que é isso, meu irmão. Mas o evangelho foi entrando ali. Muitos estudaram no Mackenzie. Hoje, alguns estão tocando a igreja lá, são formados, casados, estruturados. Porque o evangelho, onde vem, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É libertação pura. Então, o que é bonito da gente fazer a obra é você entender que toda igreja é produto de atividade missionária de alguém. Toda igreja, eu botei aqui, é um monumento do impulso missionário. É o seguinte, quando chega lá no céu, que Deus está andando no meio das igrejas, não sei quantas, é uma igreja só, mas distribuída em várias. Todas as vezes que você vê uma igreja, ali um templo, um grupo de irmãos, aquilo é um monumento. Eu tive a semana passada lá no interior de Sergipe, rodando o sertão, e fui na cidade lá, Capela do Alto, Capela do Monte. Encontrei uma igreja lá, um templo construído por americanos, há 100 e poucos anos atrás. E hoje tem um pastor lá. E o pastor revitalizou essa igreja. E essa igreja tem 7 congregações. Certo? E um homem simples, um baiano lá, fez um curso lá, meia boca, mas tá bom. Tá bom, o homem está trabalhando, né? Conheci o outro pastor de outra cidadezinha lá, o cara foi ordenado. A igreja não tinha como pagar. Ele foi lá, fez o concurso para gari, passou na prefeitura. Ele é o gari da cidade e é o pastor da cidade. Dá para você? Você fica aqui achando que você é o tal? Tem muita gente aí fazendo a obra de Deus. E fui na igreja dele lá, construiu um templozinho bonito, aquele amor, aquela alegria, aquela dedicação. E todo canto que você chegava, que você via a igreja, você via ali um monumento, né, missionário. Povo de Deus.
Irmãos, se isso não aquecer seu coração, se você não entender que você está aqui para cumprir essa missão, abençoa-nos, Deus, para que nós possamos o quê? Abençoar os outros. E eu me empolguei, porque eu sou... Falei, nós precisamos trazer uns cursos aqui do Mackenzie, esses cursos que tem à distância. Porque tem um jovem lá, pobre. Se a gente arrumasse umas bolsas aí, eu vou ver se eu arrumo. Porque a distância hoje, 200 conto, o cara faz um curso, né? Faz um curso para pedagogia, aí passa no concurso da prefeitura, já fica lá, não abandona, já muda a cabeça, já... Nós vamos ter que ajudar. Os nordestinos ajudaram a construir São Paulo, nós não temos que ajudar, pelo menos para eles ficarem lá, para eles ficarem livres da gente. Certo? Temos que ajudar o sertão. O semiárido brasileiro, são 30 milhões de brasileiros. Vamos lá, irmãos. Toda igreja deve ser lembrada de que foi colocada no meio de um campo missionário. Ou seja, nós estamos aqui e todos nós somos missionários. Mas toda essa região que nós estamos aqui é um campo missionário para a nossa igreja. Todo crente é um missionário e todo coração sem Jesus é um campo de missões. Então, lembre-se que a nossa comissão missionária vem daquele que deu a vida pela igreja. Ele deu a vida por nós, para sermos igreja. E a igreja vai dar a sua vida para fazer a obra missionária, para que outros possam ser abençoados através da obra missionária. Acabou, irmãos. Não fala mais nada, não. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Hein? Vocês olhem por nós que nós lançamos uma campanha para plantar 300 igrejas na IPB em 3 anos e meio. E nós já temos muita gente sendo cutucada, muita gente também falando, dizendo que vão me internar e tal, que eu não estou bem, que eu sou irresponsável, que eu sou político, já me chamaram de tudo. Mas vamos para frente, vamos para cima. Nós vamos ter uma reunião em março aqui na nossa igreja, onde nós estaremos negociando com a Igreja Presbiteriana da Coreia a possibilidade de uma parceria. Eles têm lá 10 mil igrejas presbiterianas locais. Se 300 quiser ajudar a gente aqui, né? E o nosso povo também. Nós somos muito abençoados. Tá certo? Então, você prepara o seu coração. Já falei aí, nós estamos com esse desafio de comprar o terreno. Vamos fazer a proposta essa semana. Se o homem aceitar lá, e a gente comprar o terreno aqui, 10 mil metros, aí nós vamos construir aí o galpão da glória de Deus. Vai ser um negócio com umas 2, 3 mil pessoas sentadas, se Deus quiser. Tá bom? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja tem uma junta missionária. Uma junta missionária. E nós estamos com um projeto 50-10. Começou em 2012, para nós plantarmos 50 igrejas em 10 anos no estado de São Paulo. Ontem mesmo, eu não pude ir, mas foi inaugurada mais uma. Acho que nós já chegamos aí a 20 e poucas, nós já plantamos de 2012 para cá, em parceria. A cidade é Santa Cruz das Palmeiras, ali perto de Casa Branca. E nós estamos aí com vários projetos em andamento, várias cidades, inclusive Aparecida. Nós conseguimos trazer um missionário agora, que parece que é um homem segundo o coração de Deus, para o trabalho em Aparecida. Aparecida é o lugar onde tem ali um trono, uma potestade, que está enganando o Brasil. Então o evangelho tem que chegar ali. Certo? Se você é católico, não fique zangado não com a gente. Nós vamos lá pregar o evangelho. Porque nós cremos no Deus único, vivo e verdadeiro. Que tem olhos e vê, tem boca que fala. É um Deus que se relaciona. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Olha com graça, olha com misericórdia. Abençoa a nossa vida. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família, Senhor.
mas abençoa-nos para que nós possamos abençoar outros, para que nós sejamos veículos do Evangelho, da graça de Jesus. Tira de nós, ó Deus, toda soberba, toda vaidade, todo orgulho. Se alguém quiser se gloriar aqui, que glorie-se no Senhor, em conhecer o Senhor, em ser um adorador do Senhor. Pai, esvazia-nos de toda soberba humana, carnal, porque isso não leva a nada, Senhor. Mas que o Senhor possa ser glorificado através do esforço, da dedicação, da vida de cada irmão aqui, Senhor. Que cada um aqui tenha consciência diante do Senhor, de que é um missionário do Senhor, onde estiver. E que o Senhor nos envie para onde o Senhor quiser também. E que o Senhor nos use, que nós possamos morrer fazendo a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.